Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Lucas Mamédio, no podcast Na Íntegra do Campo Grande News, sempre trazendo assuntos, relevantes sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e que acabam refletindo aí, né, na vida das pessoas, não só aqui em Mato Grosso do Sul. Hoje, né, a gente vai falar, não é sobre um assunto, né, é sobre um canal de atendimento, mas que acaba sendo a ligação direta do Judiciário de Mato Grosso do Sul com as pessoas, que é a ouvidoria do Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul. Para falar com a gente sobre esse assunto, sobre esse serviço, sobre essa atuação, né, está aqui o Dr. Marcelo Câmara Rasdan, que é o ouvidor judiciário aqui do TJMS do Estado. Né? Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui, desembargador. Eu que agradeço a você, Lucas, e ao Campo Grande News por dar essa oportunidade para falarmos em nome da ouvidoria judiciária do nosso Tribunal de Justiça. Desembargador, assim, o nome é intuitivo, né? Ouvidoria. Exatamente, Mas ainda exatamente. assim, existem algumas confusões com corregedoria. Mas assim, eu queria que o senhor começasse explicando. Vamos começar do começo, né? Sim, O que é a atuação da ouvidoria, né? Até onde vai, sim, né, os limites da atuação dela sim. também. A ouvidoria judiciária, na verdade, é um órgão que auxilia a administração do Tribunal de Justiça e faz esse contato quase que direto com a população do nosso estado. Sim. É por conta disso que compete à ouvidoria ouvir sugestões, ouvir e solucionar reclamações e também sugerir ao tribunal as medidas cabíveis para eventualmente suprir uma ou outra falha. Sim. Falhas sempre existem, porque nós prestamos serviços. E a Uhum. prestação de serviços, quando ela é muito volumosa, acaba tendo algum atraso ou, eventualmente, pode acontecer algum erro. Então, quando a população nos procura para reclamar, nós temos que solucionar o problema. Quando ela sugere alguma coisa, é mais do que evidente que a gente tem que analisar aquilo Uhum. e fazer os encaminhamentos necessários. E quando a população, e isto por incrível que possa parecer, tem acontecido, procura a ouvidoria para elogiar algum servidor ou algum magistrado, nós Especificamente, ó. também encaminhamos isto para o servidor, para o magistrado e também para a direção do tribunal. É Hum. mais do que É evidente bom, né, ser que isto elogiado, né? facilita a vida, É. né? Quais são os canais assim que existem da ouvidoria, né? Liga, manda WhatsApp, manda e-mail, manda carta, sinal de fumaça, o que que faz para chegar na ouvidoria? Exatamente isso, exatamente isso. A ouvidoria tem vários canais Aham. de atendimento, né? Nós temos um canal de atendimento que é pessoal, quer dizer, se a Aham. pessoa quiser ir até o Tribunal de Justiça Sim. e fazer alguma Vai ter sugestão, uma alguma pessoa lá. reclamação, nós temos funcionários lá que atendem, né? Uhum. Nós temos também o atendimento por e-mail, que é o Uhum. ouvidoria@tjms.jus.br. Nós também fazemos o atendimento pelo balcão virtual, que dá para se fazer pelo site do tribunal Uhum. ou pelo telefone 3313-3423 e também por telefone. Uhum. Inclusive, Ligando. inclusive uma ligação gratuita que é o 0800 647 6161. Perfeito. Até para quem, se porventura não anotou, isso aqui, tem também no site, né? Se você entra no site da ouvidoria, lá tem todos os canais. O Exatamente. que fica mais conveniente para a pessoa, né? Ela pode Exatamente. fazer. Exatamente. É, Desembargador, assim, o senhor falou das reclamações. Como é que funciona esse processo, né? Como é que funciona essa depuração do que faz sentido, do que não faz? Chega para quem primeiro, quem faz essa triagem, né? Em relação às reclamações, vamos Sim, começar por aí. sim. Bom, a maior parte das reclamações que chegam à ouvidoria diz respeito ao atraso no andamento de processo, a Sim. morosidade processual. Essa morosidade processual, ela decorre, infelizmente, da quantidade de Sim. processos
que cada magistrado tem para resolver. É o juiz que tem que fazer todo o processo, ouvir testemunhas, ouvir as partes e decidir. É evidente que se tem um juiz com 3.000 processos, ele não vai conseguir fazer isso De forma de forma rápida. rápida, De forma rápida. Se tenta. Só para vocês terem uma ideia, eu sou desembargador há 11 anos. Sim. Quando eu saí do Fórum de Campo Grande para ir para o tribunal, eu tinha 2 assessores lá no fórum. 11 anos depois, continuam os mesmos 2 No assessores. fórum. E mais do que dobrou a carga de serviço. Então, se faz o impossível dentro daquilo que é possível, ou o possível dentro do impossível. Como que é feito isso lá no tribunal, na ouvidoria? Chega uma reclamação. Aí os funcionários já verificam se efetivamente tem atraso, e nós estabelecemos prazos de atraso, por exemplo. Se a pessoa que está no processo tem mais de 80 anos, ela tem preferência sobre todas as outras Sim. pessoas para ter o problema dela solucionado. Solucionado. É o mesmo caso das situações que envolvem saúde, doentes graves. Não É analisado um critério de emergência. Do Também um emergencial, critério né? de emergência. Né? Também, agora, no normal, quando não existem essas especificidades, essas situações diferenciadas, nós verificamos se o processo está há mais de 90 dias sem movimentação. Quando ele está há mais de 90 dias sem movimentação, de imediato nós solicitamos providências para que o juiz impulsione o processo, para que ele toque o processo É a adiante. própria ouvidoria, no caso o senhor é quem É dá a própria essa... ouvidoria quem determina isso ao juiz, quem pede isso ao juiz, inclusive por escrito, Sim. e nós também fazemos o acompanhamento, sem, inclusive, que o juiz saiba quem reclamou. Sim. Então, quem reclama na ouvidoria tem, inclusive, o direito ao sigilo dos seus dados. Nós Sim. não revelamos quem é que está reclamando. Mas, por exemplo, quando chega uma reclamação sobre um processo em específico, provavelmente quem reclamou é quem tem interesse naquele processo, né? Exato. Assim, eu entendo que fica preservado detalhes da Sim, informação, sim. mas presume-se que é a pessoa, né, que tem interesse, é o advogado. Geralmente é a pessoa, é o requerente, é o requerido, ou são os advogados que fazem as reclamações? Normalmente é a parte que procura a ouvidoria, sim. mas também há muita procura pelos advogados. Sim. Pelos advogados. Ainda hoje, por exemplo, no Tribunal de Justiça, eu estava conversando com o presidente da seccional da OAB, porque eu pretendo também lá na OAB conversar com os advogados a respeito disso. E nós temos algumas coisas que entravam. Aí não é a parte. Normalmente é algum advogado que faz isso. O processo dele está atrasado. Sim. Ele não reclama na assessoria do juiz, não reclama no juiz, não reclama na ouvidoria, não reclama na OAB. Ele vai direto para a ouvidoria do CNJ. Entendi. Em Brasília. Aí se cria um problema mais sério ainda. Por quê? Dá trabalho para a ouvidoria nacional, que nos encaminha, Que já podia dá ter trabalho para a ouvidoria do Estado, sido. que encaminha para o juiz, dá trabalho para o juiz que tem que resolver o problema, e aí volta tudo de novo. Porque Um quem tem que dar a retrabalho. resposta Porque daí ele tem que me informar que cumpriu aquilo e eu tenho que informar o ouvidor nacional. Quando muitas vezes bastava o advogado ir ao cartório e reclamar disto, né? E só depois. Se não Talvez der seja uma certo, forma de pressionar, assim, o CNJ, é o Exato. CNJ que foi Exato. acionado. Então, só para se ter uma ideia, eu soube há pouco tempo que acho que em 2022 ou 2023, numa cidade do interior do estado, teve um advogado que reclamou de atraso direto de 25 processos. Né? Direto na Ouvidoria Nacional. E os processos não estavam atrasados, Sim. não. O que acabou acontecendo foi o seguinte, o advogado acabou ficando desesperado depois, porque saíram 25 sentenças no mesmo dia
e ele teve que ficar apertado para entrar com os Para entrar com recursos recurso. contra os 25 Aham. nos 15 dias. Então, a gente sempre pede, e nós sempre ponderamos isso, olha, nós sabemos que tem atraso, nós estamos tentando resolver os atrasos, e dentro daquilo que é possível, nós estamos solucionando essas questões. Ainda em relação a essa comunicação, quando há um diagnóstico de atraso, a ouvidoria tem algum poder punitivo ou a partir do momento que ela vê que há, por exemplo, um desrespeito àquela sugestão, eu não sei como é que se chama, uma determinação da ouvidoria, Sim. aí se passa para a corregedoria, como é que funciona? Sim, funciona exatamente desta forma, não é? Quando há um atraso injustificável, apesar da ouvidoria estar tendo contato com o juiz através de ofício, através de telefonema. Telefone ligar. Eu telefono também, né? O pessoal da ouvidoria liga para a assessoria, eu ligo para o juiz, sempre procurando respeitar os horários de trabalho do juiz. Porque nós trabalhamos muito. Né? Na parte da tarde, por exemplo, todos os juízes estão fazendo audiências. Eu não ligo no celular de ninguém. Eu ligo no telefone fixo do fórum e peço, olha, na hora que o juiz terminar aí os afazeres dele, peça para ele me ligar que eu preciso falar com ele. Isso é questão de civilidade, é uma questão de educação mínima, não é? Eu sempre comento isso, olha, quando eu procuro um advogado, quando nós procuramos um advogado, nós marcamos dia e hora para ir lá conversar com ele. E muitas vezes informamos o assunto, né? As pessoas não entendem que um juiz, o ideal seria fazer isso, olha, liga antes, combina dia e hora para ir lá, e se for possível até diga qual é o número do processo, porque isso adianta o atendimento, facilita, o juiz já viu o processo, ninguém vai precisar contar toda a história de novo. O juiz já está conhecendo, ele já tem mais ou menos uma ideia do que é possível fazer. Desembargador, a gente, na última conversa que a gente teve aqui, que falava sobre a questão da judicialização em relação à saúde, né, os mecanismos também que foram criados pelo TJ para tentar judicializar, não, tirar um pouco, né, da judicialização e criar um canal direto com as pessoas, a gente acabou falando sobre a judicialização em geral, né? Exato. Da tentativa de mediar conflitos entre as pessoas, né? Usar a justiça como um meio, né? De resolução de problemas, enfim. E eu imagino que poucos canais, né, poucos setores dentro do TJMS conseguem sentir tanto na pele, né, o quanto as pessoas têm buscado mais a justiça para tentar resolver suas questões, né? O senhor tem essa realidade para o senhor uma realidade mesmo? É uma realidade da qual o senhor compartilha, né? O senhor acha que isso realmente tem acontecido? Tem acontecido muito de o judiciário conseguir solucionar os problemas até sem processo. E essa experiência, eu gosto até de contar isso, porque é uma experiência antiga. Eu ainda era juiz da 2ª Vara Civil de Campo Grande. Nós éramos em 16 juízes de varas cíveis. E havia um número muito elevado de ações envolvendo o DPVAT, que agora já passou até para a Justiça Federal. Mas naquela época era tudo Justiça Estadual e era muita coisa. E, de repente, juntamos 3 ou 4 juízes, o Luiz Gonzaga, o Dr. Vitor Guibo, eu e o Dr. Odemilson Faça, e combinamos de fazer experimentalmente no Fórum da Capital um dia no mês de tentativas de conciliação do DPVAT. A coisa funcionava igual as coisas funcionam na roça, como eu costumo dizer. Cada juiz mandava um computador e um funcionário para ir lá tentar fazer o acordo. E um juiz só ficava encarregado de supervisionar aquilo. Ao invés de ter 15 ou 16 juízes lá, um só ficava aquele dia cuidando daquilo. Quando dava acordo, se redigia o acordo e o juiz do processo é que sentenciava e homologava. Quando não dava acordo,
Muitas vezes, como o funcionário do cartório do juiz estava ali, já saía com a data da audiência designada. Isso funcionou por cerca de 4 meses e foi um sucesso. Uhum. Foi um sucesso. O sucesso foi tão grande que quando a corregedoria tomou conhecimento de fato daquilo, ela abarcou essa, esse A trabalho iniciativa, e aham. desenvolveu isso para todo o Estado. Uhum. Tanto é que hoje em dia tem ônibus, né, que promove essas Sim, conciliações a justiça todas. itinerante, né? A justiça itinerante. Uhum. Isso é muito importante. A aproximação do judiciário com a população facilita demais as coisas, Uhum. facilita muito. E a gente tem condições até mesmo, muitas vezes, de explicar os entraves que tem. A população é sensível a isso, ela entende. E o senhor acha que, assim, também virou um canal de desabafo a ouvidoria? Existe gente que liga para só... Assim, como é que o senhor sente, assim, o tom da população em relação a quando... Não é o senhor que atende o telefone, né? Mas, Sim, assim, o senhor recebe, muitas vezes... Isso é uma dúvida. Passa tudo por você ou nem tudo, né? Tem gente... passa porque ainda que haja um prévio exame dessas questões todas pelos funcionários da ouvidoria, eu sou informado de tudo. Aham. Eu sou informado Ave de Maria. tudo, né? Sou informado de E tudo, né? tem uma média de O quantas por dia? Existe? olha, nós temos recebido um número, parece ser muito, mas em torno hoje, por exemplo, eu assinei acho que 50 ofícios. Então nós temos uma média de 50 por semana, Aham. o que dá 200 no No mês, mês. tá? Vamos dizer que, vamos dobrar esse número, vamos colocar 400. Ainda que sejam 400, dá menos de 1 para cada 1.000 casos Ah, entendi. em andamento. Então, o número é mínimo e é evidente que isso daí se deve, em grande parte, ao conhecimento que a população tem ao verificar, olha, eu sei que está atrasado, mas eu também estou Ah, vendo que o entendi. juiz está com 2.000 Aham. processos para julgar. Ou às vezes até a orientação do próprio advogado, né? Assim, do tipo, ó, é Exato, assim que é, né? A realidade. exato. Né? Hoje em dia, menos que eu estou no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, a população acaba não indo muito ao tribunal. Mas no Uhum. fórum, quando eu era juiz ainda, na segunda vara civil, era muito comum a pessoa buscar alguma informação no cartório, Uhum. ou até da assessoria e tudo. Algumas coisas, o pessoal do cartório, o juiz e a sua assessoria podem informar. Outras coisas, a gente não pode se meter porque aí é o advogado que tem Sim, que atuar, entendeu? perfeito. E aí a OAB tem esse canal, hoje em dia, graças a Deus, eles Uhum. têm lá a corregedoria da OAB e eles dão esse atendimento lá. No caso de sugestões, né? Assim, tem reclamações que podem ser utilizadas como de forma construtiva e acabam virando algum tipo de mudança, alteração permanente. Mas quando a pessoa já vai na intenção de recomendar alguma coisa ou de dar uma sugestão em relação a alguma coisa, tem tido casos ou já houve casos de mudanças concretas a partir dessas reclamações, Já, dessas recomendações? já houve alterações até no procedimento. E agora, esse ano ainda, o desembargador Pavan, nosso presidente, Sim. tem a intenção de implementar uma série de novas medidas que vai facilitar o trabalho de todos os magistrados e também o acesso da população a esse serviço, principalmente com a migração do nosso sistema de automação do judiciário Uhum. para o sistema EPROC, que é muito mais funcional que o SAGE e já vem incorporado aquilo que nós chamamos de inteligência artificial generativa. Sim. Ou seja, aquelas questões que são decididas rotineiramente já fica na memória Sim. do próprio sistema. Sim. Uhum. Então você não precisa refazer todo o trabalho. Você já parte de um trabalho iniciado. Uhum. Facilita a vida da gente. Mais do que isso, só para se ter uma ideia, nós temos aqui,
Hoje em dia diminuiu bastante. Mas nós tínhamos muitas reclamações da CPE, a Central de Processamento Eletrônico, que nós montamos aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e que é exemplo e modelo para todo o país. Qual é o problema que estava acontecendo e que acontece na CPE? A mesma coisa que também aconteceu com os juizados especiais, os juizados de pequenas causas. Funcionou tão bem que se colocou um monte de coisa para ser feito lá. Resultado disso, o sistema travou, porque é mais trabalho com a mesma quantidade de pessoas. A CPE também estava funcionando, por conta do SAGE, desta forma. Então, um exemplo, o juiz mandava soltar alguém ou liberar um valor que estava depositado na conta. Ao invés do cartório fazer a liberação, mandava para a CPE. Se a CPE, se não tivesse anotado lá que aquilo era urgente, a CPE ia atender aquilo de acordo com a ordem de chegada. Sim. E chega do estado todo, Sim. de todas as comarcas Então, do estado. questões que eram emergenciais demoravam Demoravam por conta da falta por conta, exato, né? Porque não estava escrito lá que era urgente, tá? Então, ainda assim, quando era atendido, aí a CPE providenciava aquilo e devolvia para o cartório. Para o cartório verificar de novo. E só depois que a chefe de cartório assinava e o juiz assinava. Então, demorava muito tempo, como se dizia antigamente, agora não tem mais isso, que o processo agora é virtual, mas antigamente era processo físico, o processo demorava mais tempo de ir de uma prateleira para outra do que para ser decidido. Então, essas coisas nós verificamos tão logo nós assumimos a ouvidoria e indicamos, isso daqui precisa mudar, precisa resolver. Isso vem a partir de... Exato, de sugestões. Detalhe, nós fizemos isso também. Eu fui ao Fórum da Capital, conversei com todos os magistrados que puderam ir lá, verifiquei quais eram as dificuldades que eles tinham, fui na CPE, passei 4 horas na CPE, conversando com todo mundo lá, até para entender como é que estava funcionando aquilo, tá? Depois eu também fui a Dourados, eu ouvi os colegas, os magistrados de Dourados a respeito disso, pretendo ir também a Corumbá e a Três Lagoas, que são sedes de comarcas em trânsito especial, e também na OAB para a gente poder articular as ações que podem se complementar. Muitas vezes, uma coisa simples, por exemplo, nós precisamos, lá na CPE eu descobri, por exemplo, que a região de Bonito e Jardim, às vezes atrasava as coisas, porque faltava sinal de internet. Resultado, se tudo é encaminhado eletronicamente e a rede de internet... Não tem internet, não encaminha. Né? Não encaminha, chega atrasado. Chega atrasado na CPE e se na hora de devolver aquilo para lá também tivesse problema, mas essa nova mudança, ela contempla também essa... Creio que sim. O Estado está implantando esse sistema de... Então não vai ter mais ESAGE? Não, o ESAGE vai acabar. Nós vamos ter o tal de EPROC. Vai mudar o nome. O sistema é o mesmo, praticamente. Só que o EPROC é mais avançado do que o SAGE. Não é? E o EPROC permite, inclusive, a interação entre todos os tribunais, que já tem ocorrido. Por exemplo, na ouvidoria, nós estamos implementando agora um novo sistema eletrônico de encaminhamento e solução dessas reclamações todas. Porque nós não tínhamos, era tudo feito manualmente, até o relatório. Então, exemplo, quantas reclamações entraram neste mês? O pessoal tinha que contar. Entendi. Entendeu? Então, nós vamos fazer isso através de um convênio com um tribunal de outro estado. Então, os tribunais de justiça perceberam uma coisa que a população reclamava. Por que o juiz Marcelo é de um jeito e o juiz Carlos Kuntzel é de outro jeito? Devia ser a mesma coisa.
Pelo menos aquelas questões que são básicas. Sim. Os tribunais também. Por que que, de repente, o advogado faz muito isso? E a gente reconhece que eles têm razão. Reza para o processo cair na sua mão, porque ele sabe que você anda ligeiro. Tá? Do mesmo jeito, ele reza para não cair na minha mão, porque ele sabe que, de repente, eu sou mais lerdo, tenho uma maior dificuldade, que é normal, as pessoas são diferentes. Não é? Ou tem um perfil XY. Ou tem um perfil X ou Y. Né? Então, a gente sabe disso e nós estamos procurando sempre corrigir esses erros e, principalmente agora, prevenir. Mostrando isso, inclusive, para os nossos colegas, para os magistrados, que não nascem juízes. Nós não nascemos juízes, nós nos tornamos juízes. Eu sofri barbaridades quando eu comecei a ser juiz. E olha que eu já advogava há 5 anos. Sofri em relação ao que o senhor fala? Coisas mínimas, por exemplo. Nenhum juiz sabe, antes de enfrentar isso, como gerir um gabinete. Por onde eu começo a trabalhar? Sim. Não sabe nem O que é eu gabinete. faço primeiro? Então, só para a população ter uma ideia, quando eu cheguei lá em Sidrolândia, eu pegava o processo e ia marcar as audiências. Aí marcava, uma por uma. Marcava todas as audiências e tal. Aí, quando chegou na época das minhas férias, um colega aqui de Campo Grande foi lá me substituir. E depois ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te fazer um elogio. Você é bom nessa hora, você que cuida pessoalmente de marcar as audiências, você anota quantas testemunhas vai ouvir, para não ter atraso, para ninguém ficar te esperando e tal, isso é muito bom. Agora é o seguinte, eu estou vendo aqui que você marca para o mesmo dia audiência criminal, audiência de menores, audiência civil, de separação, interrogatório de réu. Aí você fica tendo que pegar o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Faz o seguinte, marca todas as audiências que você vai ouvir testemunhas cíveis na terça-feira. Na quarta-feira você marca todas as criminais. E bagunçava mesmo na hora de... Nossa Senhora, era a maior loucura do mundo. E isso criava problema, inclusive, para os oficiais de justiça. Porque os mandados de intimação, de citação criminais, têm preferência sobre os cíveis. Agora, imagine só o oficial de justiça recebendo 10 mandados de intimação para o mesmo dia, sendo 3 criminais e 7 cíveis. Virava uma confusão. Eu aprendi com esse colega. Tá? Detalhe, nós temos hoje 17 juízes novos no estado. Tá? A EJUDE tem cuidado de mostrar isso para eles. Então, olha, isso, por incrível que possa parecer, é uma bobagem, tá? Mas num volume muito grande, né? Assim, é aquilo que nós costumeiramente falamos, né? A mulher consegue fritar o ovo, atender a campainha e cuidar do filho. Nós, homens, queimamos o ovo, chutamos a criança fora e a campainha vai tocar o dia inteiro, ninguém vai Se fosse uma colega magistrada, ela tinha conseguido levar se melhor. Organizar melhor. As mulheres são muito melhores do que os homens nisso, não tem dúvida. O senhor fica até 2026 no cargo. Exato. A cada administração, há uma nova eleição também para o cargo de ouvidor. É permitida uma reeleição. Mas eu sempre digo, às vezes alguns colegas reclamam disso comigo, eu gosto do novo. E eu acho que o novo impulsiona as coisas. Todas as vezes que a gente repete aquilo que não deu certo, ou ainda aquilo que está dando certo, se torna cansativo. A gente percebe isso claramente, inclusive, fazendo uma comparação, até nos mandatos eletivos. Sim. A primeira administração de cada prefeito é muito boa. A segunda, normalmente, ele já está... As coisas são mais acomodadas, entendi. Mais acomodado. Então, é o problema de você... No Brasil, nós não conseguimos renovar ou temos, assim, um certo medo do que é novo, né?
aquela história de que time que tá ganhando não se mexe. E muitas vezes... Ou que tá perdendo, sai... é bom não mudar para não perder mais feio, né? Exatamente. Aí o time é desclassificado e aí... Né, mas eu imagino assim que pessoalmente, profissionalmente, claro, deva ser uma experiência bastante enriquecedora, assim, né? Porque é um intensivão, né? De proximidade com as pessoas, a ouvidoria, né? Sim, sim. Isso é bom demais. Como eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, do interior do estado, e sempre me envolvi... Eu sou nascido em Dourados, mas eu sou criado naquela região de Dourados, Fátima do Sul e Glória de Dourados. Fátima do Sul, minha família é de Fátima. De Fátima do Sul? Família do senhor Lucas Mamédio. Meu Deus do céu, conheço demais. Minha avó. Mexia com política lá. Sim. Trabalhou junto com meu tio Sócrates Câmara, que foi prefeito de Fátima do Sul. Sim, foi vice. Né? Somos de lá, tava lá esse final de semana. Que coisa boa, fico muito feliz. Bom, então é com esse papo familiar que a gente agradece demais, desembargador, a sua presença aqui. Esses esclarecimentos é importantíssimo as pessoas saberem que existe um canal só para que elas possam, né, eventualmente, né, fazer alguma ponderação, reclamar, sugerir no judiciário também, né, que é um canal aberto, que é a ouvidoria, né. Eu que agradeço imensamente ao Campo Grande News e a você, Lucas, e a população que tem nos ouvido e tem procurado os nossos trabalhos lá no tribunal, nos dando a oportunidade de bem servir. E esse é o objetivo de toda a magistratura do Mato Grosso do Sul, servir a população e servir bem, dentro de um prazo razoável e com celeridade e segurança. Essa é, na verdade, e fazendo um comparativo com esse podcast, essa é a nossa função na íntegra. Esse foi o melhor final. Não? Pouco precisa se falar depois disso. Muito obrigado, desembargador. E você que está nos acompanhando até aqui, sinta-se à vontade para ir lá no site do TJ. Se não achar de primeira, coloca ouvidoria TJMS no Google, vai aparecer no TJMS, é impossível não achar. Continue acompanhando também, né, o nosso podcast no Campo Grande News, no Spotify, nos streamings de áudio e também no YouTube. A gente se vê na próxima com mais um assunto importante. Tudo aqui é na íntegra, viu, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.